mas eu queria conversar com vocês para que no final nós tínhamos aí de uns 20 minutinhos para fazer as perguntas, tá bom? Anotem e podem passar as perguntas ao final, combinado? Aí eu só tinha falado no começo ali para ver quem é o representante da sala. No final, eu vou deixar meu telefone, meu WhatsApp e o e-mail, que aí eu posso tranquilamente ceder a aula para vocês estudarem. Mas anotem, façam suas considerações, para que a gente possa ter uma aula melhor, uma discussão melhor, combinado? Pois bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar nessa primeira aula sobre as repercussões na gravidez do organismo materno. É uma aula bem inicial, porém ela é de extrema importância, uma vez que todas as alterações que vocês vão ter durante a gravidez, elas podem ser fisiológicas ou serem confundidas com alguma patologia. Isso é muito importante, essa definição, porque isso pode mudar totalmente a minha conduta. Eu posso passar uma medicação ou não, eu posso ter uma alteração de alguma medicação que possa até fazer mal para a criança e não seja necessária. Então, um conhecimento dessas alterações... Espera só um pouquinho, eu acho que eu botei a aula errada, né? Vamos começar pela placenta, não é isso, meu querido? Ixi, peraí. Que eu coloquei a aula errada aqui. Só um segundinho. Pronto. Conseguiram ver o novo slide? Desculpe, meu pessoal, aqui são 2 aulas que eu vou dar para vocês, eu tinha aberto a segunda aula. Ok? Então vamos lá. Nós vamos falar na primeira aula para vocês sobre a placenta, o cordão e o líquido amniótico, tá? Nós vamos ver as importâncias dessas estruturas, como é que elas se desenvolvem, como elas aparecem e as repercussões patológicas que elas podem ter durante a gravidez. A história da placenta, o objetivo do nosso aprendizado é compreender a formação da placenta e do cordão umbilical, conhecer a função da placenta, entender o sistema amniótico, o que é o âmnio, o que é o core, o que é o líquido amniótico, de onde é produzido e qual é a função deles, reconhecer as alterações patológicas da placenta, do cordão umbilical e do volume do líquido amniótico, causas ao final de polidrâmio e oligoâmnio. Essas questões aparentemente são bem teóricas, mas no dia a dia elas fazem toda a diferença porque são de cunho muito prático. Nós temos que ter esse conhecimento para poder tomar alguma decisão frente a um achado de alteração do cordão umbilical, da placenta e do líquido amniótico. Bem, a placenta é um motivo de estudo a longas datas. Tá? Nós temos essa figurinha, esse desenho, esse esboço produzido por Leonardo da Vinci, lá no século XV. Tá? Então ele já tinha estudos, já tinha esboços, desenhos a respeito da gravidez, da placenta e da função desses órgãos, dessas partes. Né? Desde então, muito se descobriu a respeito da função da placenta, certo? Então, nessa aula, nós temos o objetivo de entender um pouco o que é a placenta e no conhecimento dos moldes atuais. Pois bem, lá na embriologia, nós entendemos que o ovo fertilizado, ele começa a se dividir, tá? Em 2, 4, 8, né, células, passa a ter mórula, uma blástula, grácula, e ela é fixada, tá? Então, no blastocisto, que é essa estrutura aqui, onde as células, né, embriãozinho, elas ficam todas na periferia. Professor? Elas começam, aciam e começam a ficar na periferia. Alô? Pois não. Professor, o áudio está travando um pouco. Vamos ver. Todos ouvindo agora? Melhorou um pouco? São os problemas da Está travando tecnologia, ainda, né? professor. E o seu Mas vamos mouse dando também não está continuidade aparecendo um aqui. pointer no slide. Não está aparecendo o mouse, né? Ai, meu pai do céu. Aí complica. Tá bem na...
no caminho aqui, né? Pois vamos dando continuidade aqui. Apareceu, professor, o pointer. O mouse apareceu? Engraçado que não fiz nada não, mas tudo bem. Tá? Algumas destas células. E aí começa a diferenciação. Essas células se diferenciam e vão formar o embrião. E o restante vão formar o restante da placenta e dos anexos embrionários. Ok? Eu coloquei essa figurinha aqui para que nós possamos fazer uma relação entre o ciclo menstrual e o ciclo gravídico. Tá? Onde nós temos todo o ciclo menstrual, onde há um aparecimento, uma melhora, né, do endométrio, ele se prepara para receber o embriãozinho, tá certo? E aí ele se fixa. Essa fixação, essa nidação, eu vou falar daqui a pouquinho mais à frente para vocês, ela acontece por volta do 4º ao 5º dia. E até alguns dias depois, mais 5 a 10 dias depois, ela fica totalmente nidada, onde começa a produção, a chamada placentação, tá certo? Nesse período aqui, quem coordena a produção de progesterona é o corpo lúteo. Isso é um fato muito importante, porque essa progesterona ela é responsável por manter o endométrio nutrido. Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo, meu pessoal? Meu povo? Tá travando todo o tempo. Vai tá de novo. Tá todo o tempo cortando. Deixa eu ver se eu fico aqui um pouquinho mais perto da fonte da internet aqui. Se o senhor pudesse começar a aula de novo, porque ficou travando todo o tempo. Só um minutinho. Pronto, mudei de local aqui, estou sentado aqui do lado da internet aqui, do modem. Vamos ver se vai funcionar agora, tá certo? Vamos lá, meus amigos? Vamos lá. Estão ouvindo agora? Melhorou? Melhorou. Pronto, então vamos lá. Tudo lado do molde aqui, vamos ver se está certo agora, tá certo? Então, como eu falei para vocês, após a fecundação, vamos começar daqui, certo? Após a fecundação, o nosso ovo fertilizado, ele começa a se dividir. 2, 4, 8 células, dando origem a algumas formações, que é a mórula e a blástula, tá? Na blástula, as células germinativas, elas começam a ficar na periferia, formando como se fosse uma bola oca. Em um determinado momento, algumas dessas células, elas começam a se diferenciar, tá? Essa diferenciação vai formar o chamado embrião, ok? E o restante vai formar placenta e os anexos embrionários, certo? Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui é justamente para nós fazermos uma relação entre o ciclo menstrual e o ciclo gravídico, onde nós temos a alteração hormonal, aqui em cima, tá certo? Levando a modificação de todo endométrio, em que ele possa proliferar para receber o embrião, ok? O que é importante nessa figura é mostrar para vocês que a progesterona é o que mantém estável o endométrio, ela tem que ter uma quantidade bem aumentada, tá? Ela tem que aumentar para que o embrião consiga se nutrir e prosseguir gravidez. Se houver uma queda dessa progesterona, essa nutrição ao nosso embriãozinho não vai ser possível. Consequentemente, teremos uma interrupção da gravidez. A essa diminuição da progesterona, nós podemos chamar de insuficiência de corpo lúteo. Por que corpo lúteo? Porque no início da gravidez, quem produz essa progesterona é o corpo lúteo, certo? Então, nas pacientes que têm sangramentos iniciais ou ameaças de abortamento, nós devemos fazer a dosagem de progesterona, porque ela, abaixo de 5, indica uma gravidez praticamente inviável.
o ideal seria que os níveis da progesterona fossem acima de 20 nanogramas por decilitro. Então, essas graves gestações em que eu faço a dosagem da progesterona e ela está abaixo de 20, eu devo fazer reposição. Eu faço progesterona micronizada, o Trogestan e outras medicações que possam fazer essa reposição, tá? Isso é importante para planejar, para manter o nosso embriãozinho vivo. E o embrião, por si só, ele começa a produzir o HCG, ok? Então, geralmente, a partir do 10º dia, nós já temos um HCG, depois da anidação, nós temos um HCG que é perceptível aos exames, tá certo? Então, toda vez que há um atraso menstrual, nós devemos deixar para pedir um HCG, o beta-HCG, apenas após 14 dias da implantação, da atraso menstrual. Porque após essa data, eu vou ter níveis perceptíveis nos exames do beta-HCG, ok? Então, a clínica se unindo aqui é o que acontece na realidade, certo? Então, aqui uma foto de microscopia eletrônica mostrando quando aquele blastocisto, vejam, percebo aqui as células na periferia e algumas células se unindo no polo do blastocisto que vão formar o futuro embrião, ok? Elas chegam no endométrio, dentro do útero, da cavidade endometrial, ok? E ela começa a realizar uma adesão. Ela começa a liberar enzimas que alteram a formação desse endométrio, ok? E esse blastocisto, ele começa a adentrar no endométrio. Olha só, aqui é uma foto de uma histologia mostrando o local entre a decídua basal. A decídua basal nada mais é que aquele endométrio que, sob a ação dessas enzimas do próprio blastocisto, ela tem uma mudança da sua formulação. E aqui o embriãozinho dentro do blastocisto, ok? Essa fotinha eu vou pular aqui, isso. E aqui nós temos o início da formação do embrião. Então, o complexo embrionário fixa na decídua basal. Esse embrião começa a se desenvolver, começa a se nutrir, e aquelas células se diferenciam, ok? Na placa neural, na endoderme e na mesoderme, ok? Nós temos aqui a notocorda, que durante o desenvolvimento, eu não vou perder muito tempo falando sobre a parte embriológica, porque não é muito o foco da nossa formação. Mas só para mostrar para vocês, o tubo neural e a notocorda, onde nós vamos ter aqui o sistema nervoso da criança e todo o esqueleto. E aqui o endoderma, que vai dar origem a todo o aparelho digestivo da criança, né, do nosso adulto também. Os celomas e o ectoderma, a parte externa aqui. Por que esse conhecimento inicial é importante? Porque a partir desses tecidos embrionários, nós vamos ter a formação dos anexos embrionários. E eles são importantes para a manutenção e o desenvolvimento do nosso embrião, certo? Então, o embrião, ele começa a formar. Nós temos aqui a comparação entre um embrião de uma avel e de réptil e do embrião dos nossos mamíferos, tá? Então, o corpo humano, do ser humano, é basicamente dessa mesma forma, tá certo? Então, dois anexos embrionários muito importantes que são vindo através do endoderma e do mesoderma são o saco vitelínico e o alantoide, certo? O saco vitelino e o alantoide têm uma função muito importante no embriãozinho, que é nutrir na fase inicial e as excretas nitrogenadas, certo? Então, o alantoide ele é importante porque ele libera as excretas nitrogenadas e são aqui acumuladas na forma de ácido úrico. Por que o ácido úrico? Porque o ácido úrico ele é menos solúvel, então ele é menos tóxico. E o saco vitelino ele é responsável por nutrir o embriãozinho. Até quando isso acontece? Até a minha placenta tomar sua forma total e for suficientemente funcional, a ponto de poder nutrir esse embrião. Enquanto a placenta não está totalmente ativa, a nutrição do embrião é feita através do saco vitelino. Notem que o saco vitelínico ele é o primeiro anexo embrionário visível ao ultrassom. Então, muitas das vezes, nós solicitamos um ultrassom e o ultrassom não visualiza o embrião, mas ele consegue visualizar o saco vitelínico. Ou seja, não precisamos ficar preocupados. Apesar de não ter sido visualizado, o embrião está lá. Ok? Com o desenvolvimento, o saco vitelínico e o alantoide se unem formando o cordão umbilical. O alantoide, ele é repleto... Deixa eu voltar aqui que eu bati sem querer. O alantoide, ele é repleto de vasos, ok? Então, esses vasos, eles podem circular formando o cordão umbilical.
E aqui nós temos o âmbio e o córeo. Principalmente o córeo vai formar a placenta juntamente com o endométrio, que nós chamamos de tecido basal. Então, se perguntarem para vocês, quais são os anexos embrionários? Nós temos o âmbio e o córeo, nós temos o saco vitelínico e o alantoide. Uma dúvida que fica na literatura é com relação à placenta, tá certo? Eu considero particularmente a placenta não como anexo embrionário, mas como um órgão. Por que um órgão? Porque é formado de tecidos fetais e tecidos maternos. Então, a placenta é formado pelo sincício trofoblasto, tá? Que vem do córeo frondoso, e da decídua basal, que nada mais é do que o endométrio, a parte materna, que é modificada para, junto com o córeo frondoso, formar a placenta. Toda esta região, ela é responsável, chamada placenta, ela é responsável pela nutrição do meu feto e, consequentemente, ao fim da gravidez, ela é destacada e ela sai juntamente com o feto, ok? Então, a placenta, eu particularmente a considero como órgão e as anexos embrionários são a vesícula vitelina, o alantoide, o âmbio e o córeo, ok? Vamos passar para frente. Aqui uma estrutura mais avançada, onde nós temos o nosso embrião, tá? A placenta, e aqui o resquício da vesícula vitelina, tá? Aí o córion frondoso, junto com a decídua basal, formando a placenta, ok? E o restante do que era antigamente o blastocisto, forma a membrana amniótica, que é do córion e do âmbio, ok? Isso aqui é só uma figura ilustrativa para mostrar para você o desenvolvimento. Então, o alantoide, juntamente com o saco gestacional vesícula vitelina, se transformam em cordão umbilical, que é responsável pela nutrição. Todas as trocas que o feto recebe de nutrição de oxigênio passam através do cordão pela placenta, que é um órgão formado por tecido fetal e materno, ok? Mais à frente nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que funciona essa nutrição, uma vez que, na teoria, o sangue fetal e o sangue materno não se misturam, mas através de capilares muito fininhos, eles conseguem fazer trocas osmóticas em que o oxigênio da mãe passa para o feto e o feto passa o gás carbônico para a mãe. Nutrientes passam para o feto e as excretas nitrogenadas passam para a circulação materna como são excretados. Tá certo? Pois bem, aqui é o cordão umbilical, nós temos um corte transversal mostrando que o nosso cordão umbilical ele é formado por uma veia e duas artérias, ok? A veia ela é responsável por levar o sangue da placenta, da criança para a placenta, tá certo? E as artérias umbilicais, não, vamos lá, recapitulando aqui. As artérias umbilicais levam o sangue da criança para a placenta e a veia traz o sangue da placenta para a criança, ok? Então a circulação fetal, ela é um pouco invertida. A artéria leva sangue venoso e a veia traz sangue arterial, ok? Então a artéria sai do coração. Então do coração esse sangue ele é oxigenado e volta pela veia para nutrir o nosso feto, ok? Então, sangue venoso vai pelas artérias umbilicais da criança para a placenta e volta da placenta para a criança, sangue oxigenado, através da veia umbilical. Nós temos duas artérias e uma veia. Eu, particularmente, decorei isso como tendo um AVA, né? Dois As e um V. Duas artérias e uma veia. Professor, Oi. algumas pessoas estão pedindo para repetir essa parte, porque travou. Eita, pai, eu tô do lado aqui do molde e não tá engraçado, porque eu tinha travado, mas vamos lá. Qual parte? A parte do cordão umbilical? Eu Alô? acho que sim. Essa parte do sangue venoso e arterial. Essa Tá. parte, professor. Tá, Isso. vamos lá de novo, tá certo? Nós temos aqui um corte transversal do cordão umbilical, ok? Mostrando que ele é um anexo embrionário formado pelo, como eu falei lá atrás, alantoide e a vesícula vitelina. O alantoide tem vários vasos, tá? E eles são responsáveis pela formação da veia umbilical e das artérias umbilicais.
Então, o que é o cordão umbilical? Tá? Ele tem tecido conjuntivo, tem um resquício do vesículo vitelina, tem a veia umbilical, artérias umbilicais, e ele é recoberto pela geleia de Wharton. Tá certo? A geleia de Wharton é uma secreção, uma mucosa, que protege esses vasos e une tudo isso aí, ok? A função das artérias, tá? A artéria sai do coração fetal para a placenta e volta esse sangue da placenta para o feto através da veia umbilical. As artérias levam sangue venoso da criança para a placenta. Na placenta, o sangue é oxigenado e nutrido, e esse sangue volta para a criança através da veia umbilical, ok? Então, na criança, a inversão da circulação. A artéria, na criança, leva sangue venoso, e a veia umbilical traz sangue arterial, ok? Então, aqui só para mostrar para vocês o chamado espaço interviloso. O espaço interviloso é justamente aquele espaço onde eu tenho as microvilosidades, que são aqueles capilares formados pelas artériazinhas maternas, ok? E o capilar viloso, que é formado pela parte fetal. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui microvilosidades maternas e microcapilares fetais. O sangue não se mistura, mas essa íntima relação entre o microvilosidade materna e o microcapilar venoso fetal promove essa troca de gases e nutrientes, ok? Na verdade, na prática, há alguma troca. Sim, algumas células hemácias fetais podem passar para a circulação materna. Tanto é verdade que hoje nós usamos lá, a partir das 8 semanas de gestação, um teste para fazer o teste da sexagem fetal, que é para nós sabermos o sexo fetal. Então, a partir de 8 semanas, eu colho o sangue materno, esse sangue materno tem a presença de hemácias fetais, e essas hemácias fetais com núcleo, tem o cromossomozinho do meu feto, neles eu posso avaliar se é um menino ou uma menina. É a famosa sexagem fetal, que é muito feita ultimamente. Ok? E aqui, só para mostrar para vocês em outro desenho esquemático, onde nós temos as artérias levando o sangue venoso, ok? O sangue venoso do feto, ele passa, né, pelos capilares vilosos, e o sangue materno entra na placenta através dos das arteríolas espiraladas, microcapilares, e esse sangue não se misturam, porém essa íntima relação promove essas trocas. Então a mãe passa para o feto nutrientes e oxigênios, e o feto libera para o sangue materno o CO2 e as excretas nitrogenadas. E esse sangue agora fetal, oxigenado e nutrido, volta pela veia umbilical para nutrir e oxigenar o meu feto, meu embrião. Ok? Então vamos lá. Algumas recordações aqui. Que isso aqui não tem muita importância clínica, mas é importante lembrar que o trofoblasto, lembra lá o sincício trofoblasto, ele é responsável por ancorar o embrião na mãe. É o tecido fetal em que há a fixação do embrião de todo o blastocisto endométrio, ok? Na decídua basal, que nada mais é do que o endométrio que fixa-se no embrião. Ele é responsável na fase inicial pela nutrição do embrião, pelas trocas metabólicas e gasosas. E ele interfere no metabolismo materno, sim, porque permite o desenvolvimento do embrião. Ou seja, ele promove a produção de alguns hormônios, libera hormônios para a mãe, tá? E ele também tem uma função de proteção contra o sistema nervoso da mãe. Ou seja, geralmente, as imunoglobulinas, as IgGs, ok? Elas tendem a não atravessar porque são muito grandes, tá? Então, o trofoblasto ele serve como se fosse uma barreira. Eles filtram o que passa para a mãe e para o feto. Então, eles protegem contra, de certa forma, contra o sistema imunológico materno, ok? A defesa contra os patogênios também, porque os patógenos, bactérias, podem ser grandes demais e não atravessarem essa defesa que é formada pelo trofoblasto, certo? O âmnio, ele leva uma proteção mecânica, permite que o feto se movimente, tá? E isso é importante para que o feto se desenvolva.
O âmnio, ele é formado por um líquido amniótico, inicialmente, quem produz? O âmnio, que é aquela membrana mais interna da minha placenta, da membrana placentária, e ele é responsável por volta até de umas 18 a 20 semanas. A partir de então, a maior função de produção do líquido amniótico é a própria função renal do meu feto. Ele urina, né? Ele recebe o sangue, esse sangue nutre o rim, há uma filtração glomerular e o meu embriãozinho urina. Então, a partir das 18 a 20 semanas, o maior responsável pelo líquido amniótico é o rim fetal, ok? Até lá, quem produz o líquido amniótico? É o âmnio. E qual é a função desse líquido amniótico do âmnio? Proteger mecanicamente o meu feto, entendendo que aquele líquido é como se fosse um amortecedor, ele protege contra o trauma, ele protege contra o meu feto ficar preso ou pregado, vamos dizer assim, no endométrio, ok? Ele tem um potencial antibacteriano, ok? E protege, como eu falei para vocês, contra as adesões do meu feto na parede uterina. O saco vitelino, tá? Como eu já falei para vocês, ele é derivado do endodermo e mesodermo. Mesmo, professor? Oi? Alô? Até quantos meses que é o âmnio e depois é o... Ele fica até por volta de 18 semanas. Ele é o grande responsável pela produção do líquido amniótico e, a partir daí, quem toma conta em mais de 80% é a função renal fetal. Certo, obrigada. Certo? Ok. Então, o saco vitelino, lembra que eu falei para vocês, ele é responsável inicialmente pela nutrição inicial do embrião, tá? Para vocês entenderem bem direitinho como é que funciona, qual é essa função do saco vitelino, eu vou dar uma comparação para vocês. Eu não sei se vocês lembram, lá na terceira série, que vocês fizeram aquela experiência do feijãozinho, plantaram feijão num copo com água, um papel. A primeira folhazinha que nasce não é uma folha, chama-se cotilédone. O que é o cotilédone? É uma reserva nutricional do feijão. E aquele cotilédone ele vai se exaurir e vai acabar. Se o feijãozinho não produzir uma raiz que se aprofunde e cumpra a função de nutrir o feijão, ele vai morrer. A mesma coisa acontece aqui no meu embrião. O saco vitelínico, ele é responsável por nutrir o meu embrião. Até quando? Lembra que eu falei para vocês? Até a placenta tomar sua função e passar a nutrir o meu feto, o meu embrião. Se há algum problema com a placenta antes que o meu saco vitelino se exaure, eu vou ter um problema e eu posso até perder essa gravidez, ok? Então, mais cedo ou mais tarde, o meu saco vitelino vai acabar, ele vai se exaurir porque ele vai ser consumido, a principal função dele é nutrir o embrião, então a minha placenta tem que tomar essa função. Se a placenta não tomar essa função, o meu embrião pode vir ao óbito, ok? O alantoide, lembra lá que eu falei para vocês que o alantoide, ela também é de origem endodérmica, ele está envolvido na hemoptose inicial, produz o sangue fetal inicial, tá? Tem vários vasos sanguíneos e a veia e a artéria se derivam dele, iniciando então os vasos umbilicais. Então, o resquício embrionário do alantoide é o úraco, tá certo? Que se conecta da artéria umbilical até a bexiga. Quando nós vamos fazer cesáreas, por exemplo, ali no peritônio parietal, nós temos uma fibrose, uma linha branca, que entrou em cesárea ou vai entrar no futuro, vai ver bem direitinho isso aí. É o famoso úraco, que é o esquício embriológico do alantoide. É bem fácil de ver e interessante, porque isso aqui você vê bem na prática a evolução genética da criança, tá certo? O córeo, a cavidade coriônica, ela é do mesoderma e do ectoderma, tá? Ele forma a placenta, aquela parte do córion frondoso, lembra que eu falei para vocês? Que ele forma os vírus fetais. O córion frondoso, juntamente com o endométrio materno, que chama-se decídua basal, eles se unem formando a placenta. Então, o córeo frondoso é o tecido fetal que forma a placenta, e a decídua basal, ou endométrio, é a parte materna que forma a placenta. Esses dois formam um órgão chamado placenta. Ok? Aqui um desenho para vocês verem a placenta humana. Tá? Teoricamente, as classificações é um discoide, ela é redondinha, tá? Formada por vírus
são árvores vilosas complexas, tá? De artérias e veias, que dão sangue venoso para a placenta, através dessa circulação, sangue nutrido, oxigenado, e volta para a veia umbilical para a criança, ok? Ela tem uma forte reação celular decidual. Isso aqui é importante por um motivo, tá? Entendam que na gestação nós temos uma criança formado geneticamente 50% pela mãe, 50% pelo pai, ok? Como a placenta ela é fetal e materna, eu tenho esse enxerto heterólogo, que é a placenta, no tecido materno. Então, eu tenho uma placenta que é o córeo frondoso, ela tem 50% de expressão genética do pai, entrando no endométrio materno, ok? Vamos parar por aqui e pensar, poxa, se a minha mãe tivesse um problema renal, por exemplo, tivesse que realizar um transplante renal, 97, 98% de que o meu pai não fosse correspondente, não pudesse doar para ela, porque teria uma reação, né, contra o órgão do meu pai que fosse doar. Na placenta pode acontecer a mesma coisa. Por isso, nós dizemos que a placenta tem forte reação, passei aqui na frente, celular decidual. Ou seja, essa placenta ela pode imprimir uma reação imunológica e aquela paciente pode ter uma resposta imunológica contra a placenta. A patologia mais clássica que isso acontece, nós vemos bem tranquilamente, é a pré-eclâmpsia. Então, hoje, a teoria que explica a pré-eclâmpsia é uma reação imunológica da mãezinha contra o complexo embrionário. Por quê? Porque o feto ele é 50% constituído pela genética paterna. Então, 50% da materna e 50% paterno. Essa parte paterna pode gerar uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica pode levar a algumas patologias. Uma delas, a pré-eclâmpsia. Ok? Então, nós temos o cistitrofoblasto e o sincício-trofoblasto, tá? E o fluxo multiviloso. Lá atrás nós vimos que temos vários vilos onde o sangue materno, ele não se mistura, mas ele é unido ao sangue fetal, e essa proximidade facilita as trocas osmóticas. Ok? Então, a função da placenta. Então, a placenta é um órgão presente nos mamíferos, cuja função é realizar um intercâmbio de substâncias. Que substâncias? Nutrientes, gases e secreções. Entre a circulação materna e a circulação fetal do feto. Atuando temporariamente como? Isso aqui é importante. Pulmão, intestino, rins, fígado e adrenal. Por que isso? Porque a placenta não apenas faz essa troca de gases e nutrientes. A placenta produz hormônios. A placenta faz a respiração do feto. A placenta libera nutrigenadas. A placenta limpa o sangue, ok? Então ela é muito importante, não apenas para essas trocas, mas ela funciona como se fosse um verdadeiro órgão produtor de hormônios que vão manter a criança e durante toda a gravidez. Perfeito? Então, a função da placenta, ela produz esteroides, ela produz progesterona e estrógeno, tá? Lembram lá atrás que eu falei para vocês sobre o corpo lúteo, que ele produz a progesterona? Então, o corpo lúteo, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai se exaurir. Então, se o meu corpo lúteo se exaurir, ele acabar, e a minha placenta não estiver produzindo progesterona suficiente, eu posso ter uma interrupção da minha gravidez. Tá? Então, os eventos são todos concatenados. Tá? Um acontece após o outro. E eles são importantes que aconteçam para que não tenha problemas durante a gravidez. Tá? Hormônios, polipeptídeos, a gonadotrofina coriônica é a mais famosa de todas, mas o lactogênio placentário também ele é muito importante, porque o lactogênio placentário é um hormônio que aumenta a resistência periférica à insulina. Ou seja, o lactogênio placentário, ele pode levar a diabetes gestacional. Então, estão percebendo a importância da placenta? Ela não é só um órgão para trocar gases e oxigênio e nutrientes. Ela também produz hormônios, e a alteração desses hormônios pode levar a patologias, pré-eclâmpsia e diabetes, por exemplo. Ok? A placenta também produz ocitocina e vasopressina. Esses hormônios são muito importantes porque eles estão intimamente relacionados à queda da pressão.
certo? Lembrem-se que a placenta é um território de baixa resistência. Consequentemente, é muito comum que as minhas gestantes, nós vamos ver isso na próxima aula de adaptação fisiológica da gravidez, elas têm tendência a ter hipotensão. Muitas podem desmaiar, porque elas têm hipotensão e hipoglicemia, principalmente na fase inicial da gravidez. Então, esses hormônios estão intimamente relacionados a essas alterações, tá? E não somente esses, mas vários outros polipeptídeos hormonais são produzidos pela placenta. Então, a placenta é um órgão com funções muito importantes. Então, que condições patológicas podem estar relacionadas à placenta? Então, olha só, pré-eclâmpsia, eu falei para vocês que é uma reação imunológica da mãe àquela placenta, tá? Ah, doutor Elson, mas nem todas as pacientes têm pré-eclâmpsia. Não, porque o organismo é perfeito. Então, ele produz, através de alguns hormônios, uma condição de imunossupressão localizada, ou seja, a paciente não é uma imunossupressa sistêmica. Ela não é uma AIDS, por exemplo, né, que é imunodeficiência sistêmica. Não, ela é localizada. Os hormônios agem sobre as células apresentadoras de antígeno do útero e essas células passam a não alterar, chama imunomodulação para apresentar menos antígenos e poder aceitar esse enxerto heterólogo que é o feto, que é o embrião. Se essa imunomodulação não for satisfatória, eu posso ter a pré-eclâmpsia. Ok? A minha placenta, como eu falei, ela é responsável por nutrir o feto, levar nutrientes e oxigênio. Se eu como muito, tenho muito oxigênio, eu cresço e engordo. Se eu passo fome, eu emagreço. A mesma coisa com o meu feto. Se a minha placenta não está funcionante por algum motivo, ou ela coagulou porque tem uma trombofilia, ou tem uma malformação, algum tumor, algo que evite, algo que impeça que haja a troca materno-fetal, o meu feto vai ter um risco maior de restrição do crescimento fetal. Consequentemente, qualquer alteração pode levar à prematuridade. Qualquer situação em que o complexo embrionário perceba que está num ambiente hostil, a prematuridade, o trabalho de parto prematuro pode acontecer, ok? Oligodraminia é muito importante. Lembram que a placenta tem função de rim? Então, se a minha placenta promove uma diminuição do fluxo sanguíneo para o feto, o rim fetal também vai produzir menos líquido. Consequentemente, oligodraminia. Se o meu feto, numa paciente diabética, tá, aumenta o fluxo de sangue para ela, aumenta o fluxo renal fetal, aumenta a produção de urina, ele vai ter uma polidraminia. Nós vamos isso mais à frente, tá? Mas uma placenta patológica tende a ter oligodraminia. Por quê? Porque tem uma imunogenicidade, como eu já citei para vocês antes, bastante envolvida. Ok? Condições patológicas relacionadas ao cordão umbilical, certo? O cordão umbilical normal, ele varia entre 32... Alô? Repito. A partir de quando, meu querido, você não ouviu, Vanessa? As condições da placenta? Ou do cordão? Do cordão umbilical, né? Tá bom. Então, vamos lá. As condições patológicas relacionadas ao cordão umbilical, tá? O comprimento do meu cordão umbilical normal varia entre 32 e 100 centímetros, comprido 1 metro. É isso mesmo, tá? Cordões muito curtos podem romper ou ter relações a malformações, e cordões muito longos pode acontecer o que eu chamo de nó, circulares de cordão, e podem também causar risco de diminuição do fluxo para a criança, ok? Nós temos a espiralação. O que é espiralação? Eu não sei se algum de vocês já viu o cordão umbilical, ele é envolto, ele tem um espiralado de artérias umbilicais. Essas artérias umbilicais, elas são importantes que façam toda essa volta da placenta, tá? E, estatisticamente, a alteração dessa espiralação está relacionada às trissomias da artéria e artéria umbilical única. Quanto menos artéria, menos espiralação. Então, a espiralação é quando a artéria umbilical ela passa rodando ao redor da placenta umbilical, ok? Quanto menos rodeia o cordão umbilical, pior. Então, nós temos aqui relação da espiralação com trissomias. Quais trissomias são importantes?
trissomia do 21, do 13 e do 18. Mais comuns, 21, né? O Down, o Patal e o Edwards. São as 3 trissomias mais prevalentes no nosso meio. O Down, sem sombra de dúvidas, a mais importante e mais prevalente de todas. Então, a hipoespiralação nos dá um aumento do risco da morte fetal. Uma hiperespiralação pode também ter uma restrição do crescimento fetal. Então, é importante que ele seja nem mais e nem menos do que o ideal. Para mais tem problema e para menos também, tá? O número de vasos, tá? Às vezes, quando nós achamos gestações que têm uma artéria umbilical única, isso, isoladamente, tem baixo risco de malformações. Mas se eu acho uma criança que tem pé torto congênito, tem um derrame pericárdico, artéria umbilical única, isso aumenta a chance de malformações. Ok? Então é importante que nós tenhamos esse número de vasos avaliados no ultrassom. Lembra quantos vasos são? São 2 artérias e uma veia. Ok? Então, se eu tiver uma artéria umbilical única, eu tenho problema no fluxo. Mas, se eu tiver só 2 artérias, eu não tenho como sobreviver. Essa gravidez não avança. Por quê? Porque a veia leva sangue arterial da placenta para a criança. Ok? Nós temos também alterações patológicas com relação a cistos. Tá? Esses cistos são formados por malformações no cordão umbilical. Eles podem ser idiopáticos, nenhum problema, ou causar alguma repercussão na circulação do cordão umbilical para a placenta. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e avaliar. Só o segmento vai dizer, ok? Nós temos também alguma alteração patológica com relação à própria inserção da placenta. As 2 mais comuns, patologicamente falando, é a inserção velamentosa e a vasa prévia, tá? A vasa prévia, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a velamentosa, que eu acho que eu coloquei uma foto dela ali na frente, tá? A vasa prévia é quando essa placenta, ela passa na frente do polo cefálico. Ou seja, esse vaso, essa do cordão umbilical, ela passa entre a cabeça do feto e o orifício interno do colo. Ou seja, durante o trabalho de parto, esse cordão umbilical pode ser forçado e ele pode ou ser comprimido e o fluxo sanguíneo parar, como se fosse uma mangueira que eu torço, que eu aperto, o fluxo de água dentro da mangueira diminui ou até cessa, ou até romper esse cordão. Se o cordão rompeu, o sangue cessa para o feto. E aí eu vou ter meus problemas de morte fetal intraútero se a vasa prévia ocorrer. Ok? Outra coisa muito comum são os nós e estenoses circulares, como eu falei para vocês. Estão muito relacionados a cordões longos. Ok? O nó é muito comum, principalmente, além do cordão longo, em gestações gemelares monocoriônicas, monoamnióticas. O que é uma gestação monocoriônica monoamniótica? Uma placenta, uma placa placentária apenas, com uma bolsa só, tá? Lembrando que eu tenho a membrana, a placenta, e eu tenho a membrana placentária. A membrana placentária, eu posso ter um feto dentro de cada membrana separada, ou os 2 fetos de uma gestação gemelar, por exemplo, compartilhando a mesma bolsa amniótica. Ou seja, é uma gestação monoamniótica, ok? Então, isso pode acontecer. A pergunta é assim, por que a hipoespiralação aumenta o risco de morte fetal, tá? É porque existe um risco de quanto menor a espiralação está relacionada a um vaso apenas, entendeu? Isso é importante, tá? Isso são relações estatísticas que acontecem bastante. Na prática, a gente não sai muito calculando essa espiralação, não, tá? Mas, teoricamente, eu tive que falar para vocês que está em quase todos os livros, então é importante, tá? A circular, Davi, é justamente essa criança laçada, tá? A circular de cordão é quando eu tenho um cordão longo e ele pode dar voltas no pescoço, ou no pé, ou no abdômen, tá certo? Então, quanto mais longo é o cordão, maior a chance de ter uma circular. Lembrando que a circular de cordão não é uma contraindicação para um parto normal, tá? Mas eu tenho que ficar mais ainda de olho na vitalidade fetal durante um trabalho de parto em que haja sido visualizado no ultrassom uma circular de cordão, ok? E aqui na frente, deixa eu ver se eu volto aqui, pronto.
Aqui, olha só, uma inserção velamentosa do cordão, tá? Geralmente, o cordão umbilical, ele sai do meio da placenta. Quando eu tenho uma inserção velamentosa da placenta, geralmente esse é o cordão umbilical, os vasos saem da margem da placenta, ok? E aquela geleia de Wharton não recobre os vasos. Percebem aqui? Os vasos à amostra, sem proteção. Então, esses cordões umbilicais com inserção velamentosa, eles se tornam mais frágeis. Isso pode romper, pode sangrar e levar a repercussão fetal até uma morte, ok? Aqui é uma imagem ultrassonográfica mostrando aqui em cima, não sei se você consegue perceber, a placenta, ok? O corpo placentário, e o cordão umbilical fazendo a inserção do bordo placentário, tá certo? Então, isso aqui é uma inserção velamentosa da placenta. O grande problema é que o cordão umbilical fica mais frágil e pode romper, ok? E aqui nós vamos falar também sobre as membranas ovulares, certo? Que é formado pelo córeo, pelo âmino, que se fundem formando aquela membrana que recobre a cavidade endometrial. Nós temos o mecônio no líquido amniótico, é uma condição patológica, lembrando que o mecônio, tá? O líquido amniótico, ele está relacionado à hipóxia fetal, tá? O meu feto, sobre a ação da falta de oxigênio, os esfíncteres, principalmente o esfíncter anal, ele relaxa, e o mecônio, que nada mais é que conteúdo intestinal do meu feto, ele sai do intestino e se mistura ao líquido amniótico, podendo formar o famoso mecônio, tá? O mecônio por si só, ele não é tão problemático. O problema é que ele representa uma possível hipóxia fetal. Então, todo trabalho de parto em que eu encontro mecônio deve ser um trabalho de parto muito bem acompanhado, porque existe um risco daquele meu feto estar sobre um ambiente hipóxico, ou seja, um sofrimento fetal agudo, ok? Dependendo do grau de nível do mecônio, se ele for muito grosso, se a criança já for pequena, ou algum outro fator associado, eu devo fortemente pensar em interromper essa gravidez por via abdominal, ou seja, cesárea, ok? Outra patologia importante para falar sobre as membranas amnióticas, tá, ovulares, são as corioamnionites. O que é isso aqui? São as infecções, tá, do córeo e do âmnio. Ou seja, isso aqui é muito comum, principalmente quando eu tenho as amniorrex prematuras. Lembrando que, hoje, a amniorrex prematura mudou de nome, tá? Chama ramo, ruptura anteparto das membranas ovulares. A ruptura anteparto das membranas ovulares, a bolsa rompe e o líquido sai por via vaginal. O paciente percebe. Do mesmo jeito que os líquidos amniótico flui pela vagina, as bactérias vaginais podem ascender para dentro da cavidade amniótica. E isso, com o tempo, pode causar uma corioamnionite. Mais à frente, vocês terão aula sobre ramo, ruptura prematura das membranas, e vão entender, vão aprender como é que se conduz uma paciente com essa patologia, ok? Outra patologia importantemente relacionada às membranas ovulares são as bandas amnióticas. O que é uma banda amniótica? É como se fosse uma parte endurecida da placenta, tá? Forma uma fibrose. E essa fibrose geralmente é um pouco mais dura, e sobre as partes fetais, que são muito moles, pode causar lesão ou até amputação de dedo, de membros, ok? Então é importante esse estudo. Quando essas bandas amnióticas são achadas, nós devemos deixar a mãe sempre ciente que isso pode acontecer. Qual o problema? O tratamento de banda amniótica só se for uma cirurgia intrauterina. Ou seja, o tratamento é muito pior do que deixar quieto. O risco de complicações hoje de uma cirurgia intrauterina para tirar as bandas amnióticas são maiores os riscos do que deixar quieto, tá? Mas eu tenho que esclarecer a mãe que essa banda amniótica, ela pode levar a lesão, cortar uma mãozinha, o pezinho, ou até amputar uma parte do membro fetal, ok? Aqui eu já mostrei para vocês. Então, o sistema amniótico. Então, vamos lá. A formação do líquido amniótico, da cavidade amniótica, acontece por volta de 8 semanas, ok? Então, nesse período, a principal fonte do líquido amniótico é a membrana amniótica, como eu falei para vocês, tá? Em torno de 16 a 17 semanas, 18 semanas, começa a deglutição, e a mucosa gastrointestinal
começa a produzir o líquido amniótico, certo? Então, a partir de 16, 17, 18 semanas, a urina é a principal fonte de produção do líquido amniótico, ok? Então, isso aqui é importante que eu falei para vocês. Inicialmente, a membrana amniótica, o córeo e o âmino são os principais produtores do líquido amniótico, mas à medida que a gravidez avança, o rim começa a tomar sua função principal e por volta de 17, 18 semanas, a urina é a principal fonte de produção do líquido amniótico. Ou seja, depois de 20 semanas, se eu tenho um líquido amniótico diminuído, muito provavelmente é porque o meu rim fetal não está sendo bem nutrido de sangue. Isso pode representar um sofrimento fetal crônico. Isso pode representar uma alteração da placenta, do líquido amniótico ou do cordão umbilical. Ok? Então, as alterações do líquido amniótico são importantes. A integração dos sistemas maternos, fetal e anexial faz do líquido amniótico um importante marcador da homeostase e saúde da gestação. Como eu falei para vocês, o líquido amniótico diminuído, posso entender que a minha placenta esteja insuficiente. Eu posso entender que o meu cordão umbilical não está deixando passar sangue suficiente para a criança. Ou eu posso entender que o rim fetal pode estar com algum problema. Então, causas maternas, causas placentárias e causas fetais para as alterações do líquido amniótico. Um líquido amniótico aumentado, eu tenho que pensar em um rim fetal que está filtrando demais às custas do aumento do fluxo. E o que pode levar a esse aumento do fluxo? Uma diabetes, por exemplo. Então, pacientes que têm diabetes durante a gravidez podem ter, além do feto grande, polidramia, porque aumenta o fluxo no rim fetal, aumentando a filtração, produção de líquido amniótico, causando polidramia, ok? Então, nesse período aqui, o ultrassom é o método de escolha para avaliar o líquido amniótico, porque eu não tenho que invadir a cavidade amniótica, tá? E ele é praticamente inócuo. Ele não tem problema, não leva a problema nenhum, tá? Lembrando que o ultrassom são ondas ultrassonográficas, não levam a repercussão fetal, a não ser que você faça demais. Aí ele tem um efeito como se fosse um micro-ondas. Mas para que isso seja feito, teria que fazer ultrassom 10 vezes num dia só. Ninguém faz isso, tá? Então, o ultrassom é um método importante na obstetrícia. Então, vamos lá. A avaliação do líquido amniótico. Nós temos avaliações subjetivas, tá? E eu observo a quantidade de líquido amniótico ao redor do feto. Ou seja, eu não meço. Eu só olho e digo, está normal, está diminuído ou está aumentado, tá? É uma avaliação válida, porém insuficiente, porque se torna muito individual. Eu vou depender do examinador ter achado que era normal, diminuído ou aumentado, certo? E há duas formas de avaliar quantitativamente. Eu posso avaliar pelo valor do maior bolsão ou o índice de líquido amniótico, certo? Hoje, o que é mais avaliado é através do valor do maior bolsão. Os estudiosos acham que ele tem maior sensibilidade e maior estabilidade, sensibilidade e especificidade para desfechos negativos, tá? Então, quando nós usamos o valor do maior bolsão, nós temos maior bolsão maior do que 8 centímetros ou 80 milímetros. É a mesma coisa, nós chamamos de polidramia. Quando o valor do maior bolsão é entre 2 e 8, eu tenho o líquido amniótico normal. Quando o maior bolsão é menor do que 2 centímetros, eu tenho o oligodrâmino. E quando esse bolsão está menor do que 1 centímetro, eu tenho o oligodrâmino severo. Ok? Vamos lá, o que é exatamente esse termo maior bolsão? O maior bolsão é o seguinte, eu estou no aparelho de ultrassom, tá? Eu vou dividir o abdômen da paciente em 4, tá? No umbigo, transversalmente e longitudinalmente. Eu vou pegar o maior bolsão de líquido amniótico, ou seja, quando eu faço a imagem do ultrassom, eu vejo uma parte preta, é o líquido amniótico, tá? É uma parte hiperecóica. Esse bolsão representa a quantidade de líquido que tem naquela região. Eu meço em cada quadrante, certo? E somo.
Quando eu somo os 4 quadrantes, eu tenho o índice de líquido amniótico, o ILA. Quando eu pego apenas um desses 4 quadrantes, eu pego qual foi o maior? É o maior bolsão. Ok, Aline? Entendeu? Deu para entender mais ou menos? E a Diana? Então, hiperecoica anecoica é que no ultrassom aparece mais branco ou mais escuro. Quanto mais líquido, mais preto. Quanto mais sólido, mais branco. Osso é bem brancão. Líquido, preto. Ok? Então, quanto mais denso, mais anecoica, mais branca. Quanto mais negro, mais hiperecoico, mais preto. Ok? Então, o líquido amniótico, ele aparece pretão. É o que faz a diferença entre o que é líquido, o que é parte fetal. O que é coração, o que é pulmão, o que é intestino, o que é osso, você consegue avaliar muito bem pelo ultrassom, porque há uma distinção entre essa densidade do ultrassom. Beleza? Mas o que é importante é entender que o maior bolsão, o médico, o ultrassonografista, vai avaliar essa paciente e mede os 4 bolsões. Ele pega o maior bolsão. Se o maior bolsão estiver entre 2 e 8 centímetros, ou 20 e 80 milímetros, é um líquido normal. Maior do que 80 é um líquido aumentado, menor do que 20 é um oligodrâmio. Se for abaixo de 1 centímetro apenas, é um oligoâmino severo. Ok? Quando eu faço a avaliação do líquido amniótico, lembrando que a gente usou muito no passado, ainda se usa hoje, mas os estudiosos preferem usar mais o valor do maior bolsão. Mas a vantagem do líquido amniótico é que ele me dá uma classificação mais importante, mais abrangente, tá? Então, quando eu tenho o líquido amniótico entre 8 e 18, ou 80 e 180 milímetros, eu digo que tem o ILA normal, ok? Quando eu tenho de 180 a 250, eu tenho o líquido aumentado. E vou dizer que é polidrâmino acima de 250 milímetros, ou 25 centímetros. Beleza? Quando eu tenho um líquido amniótico entre 8 centímetros e 5 centímetros, eu digo que tem um líquido amniótico diminuído. Quando esse líquido amniótico está abaixo de 5 até 3 centímetros, oligodrâmino. Abaixo de 3 centímetros, oligodrâmino severo. Percebam que eu tenho uma classificação mais abrangente do que no maior bolsão, onde eu tenho só líquido normal, polidrâmino, oligoâmino severo. Perfeito? Mas os trabalhos têm mostrado que é mais sensível e mais específico para desfechos negativos o valor do maior bolsão. Ok? Vamos passar para frente. Tá? Deixa eu ler aqui. Essa avaliação mais detalhada é feita a cada tomografia ou só em caso suspeito. Todos os ultrassons devem avaliar. Na verdade, todos os ultrassons deveriam ser ultrassons morfológicos. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai começar a alteração. Eu não sei quando uma pré-eclâmpsia, por exemplo, vai começar. Eu não sei quando a malformação renal fetal vai começar a apresentar sinais de gravidade. Então, todos os ultrassons devem ser considerados ultrassons morfológicos. Então, o índice de líquido amniótico ou valor maior do bolsão deve ser realizado em todos os ultrassons. Ok? Não apenas em casos suspeitos, mas de rotina em todos os ultrassons. Bom, vamos agora para as causas de oligodramia, tá? Nós temos, abaixo de 17 semanas, as doenças maternas. Lembram que, abaixo de 17 semanas, o maior responsável pela produção de líquido amniótico é o córeo e o âmnio, a membrana amniótica, ok? Então, as doenças maternas são as mais responsáveis pela oligodramia abaixo das 17 semanas, ok? E, acima de 17 semanas, aí eu começo a pensar no feto e na placenta propriamente dito. Então, 17 semanas para cima, aparece o ramo. O que é ramo? Ruptura anteparto das membranas ovulares. E as malformações do trato gastrourinário fetal. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes eu tenho um feto com uma agenesia renal. Ou seja, o rim não desenvolveu. Ele tem só um rim. Ou não tem rim nenhum. Ah, doutor Elson, mas uma criança sem rim pode sobreviver? Dentro da barriga, sim. Por quê? Quem é que faz a função de filtração do sangue da criança? A placenta. Quem é que faz a função de pulmão
dentro da barriga para a criança? A placenta. Então, dentro da barriga da mãe, enquanto está na gestação, a placenta supre a falta desses órgãos. Mas, quando essa criança nascer, se ela tiver uma agenesia bilateral renal, ela não vai sobreviver. Ok? Então, após as 17 semanas, não são mais causas maternas, não tem mais relação direta com a membrana amniótica. A relação é com a placenta e com o rim fetal. Beleza? Terceiro trimestre, a partir das 28 semanas, eu tenho sempre que pensar em insuficiência útero-placentária. Lembra que eu falei lá atrás para vocês? Pré-eclâmpsia, uma diabetes crônica, né? Lúpus, hipertensão crônica, qualquer doença que leva a uma vasculopatia pode ter influência sobre a região útero-placentária, que pode ter repercussão sobre o líquido amniótico, podendo causar uma oligodramia. E também, sempre, ramo, tá? Ruptura, antiparto das membranas ovulares. O que é um ramo, então? É quando a bolsa rompe. E em qualquer momento ela rompe. Se a bolsa rompeu antes do trabalho de parto, eu tenho um ramo, que antigamente era amniorrex prematura, depois passaram para a ruptura prematura de membranas, e hoje, mais modernamente, ruptura antiparto das membranas ovulares. Aí uma pergunta para vocês. Eu posso ter uma paciente que está com 41 semanas, rompeu a bolsa, eu posso chamar de ramo? A resposta é posso. Se a ruptura ocorreu antes do trabalho de parto, é um ramo. Mas se a bolsa rompeu depois que iniciou o trabalho de parto, tecnicamente não é mais ramo, ok? Uma bolsa que rompeu após o trabalho de parto. Beleza? Então vamos continuar. Então, principais causas fetais, maternas e placentárias. Então, eu pergunto aqui, ó, professor, o senhor pode repetir de novo o que é ruptura, o que é? Vamos lá. O que eu estou explicando é que o ramo, a ruptura antiparto das membranas ovulares é quando a bolsa amniótica rompe antes do trabalho de parto, ok? A definição de ramo, ruptura antiparto da membrana ovular é a bolsa ter rompido antes do trabalho de parto, certo? E aí, vamos lá. A bolsa rompeu com 41 semanas. Eu posso chamar de ramo? Ela é um ramo. Se a bolsa rompeu antes do trabalho de parto, independente da idade gestacional, ela é um ramo, ok? Ela só não será um ramo se ela entrou em trabalho de parto e depois do trabalho de parto a bolsa rompeu. Isso não é mais tecnicamente um ramo, ok? Então eu posso ter um ramo com qualquer idade gestacional, inclusive a termo. O que nós fazemos é classificar entre ramo a termo após 37 semanas ou ramo pré-termo antes das 37 semanas. Ok? Então vamos lá. Patologias fetais que causam oligodramia. A restrição do crescimento intrauterino, ou seja, fetos pequenos. Toda vez que eu tenho um feto pequeno, eu tenho um mecanismo de centralização fetal. O que é isso? Como meu feto é pequeno, está recebendo pouco sangue, ele vai economizar e vai passar a enviar sangue para órgãos nobres. Aqueles órgãos que são muito importantes para o desenvolvimento dele. 3 órgãos muito importantes no desenvolvimento fetal: cérebro, coração e a adrenal. O rim não é um órgão nobre. Por quê? Porque quem faz a função de filtração do sangue fetal é a placenta. Então, no momento em que há uma diminuição da oxigenação, o meu feto vai priorizar cérebro, coração e adrenal e deixar os órgãos que não são importantes menos guarnecidos de sangue. Consequentemente, se o meu rim fetal não é nutrido, ele vai filtrar menos e o líquido amniótico vai diminuir, ok? As nefropatias, como eu falei para vocês, se eu tenho uma doença renal, tá? Uma estenose de Jupe, eu tenho uma alteração pielocalicial, se eu tenho um rim policístico, se eu tenho uma agenesia renal, tudo isso aí pode levar a uma diminuição do líquido amniótico. Óbvio, porque a partir das 17, 18 semanas, o rim é o principal
formador do líquido amniótico. Se o principal formador do líquido amniótico está com o fluxo diminuído, ele vai produzir menos líquido amniótico, tá? O Davi perguntou aqui, por que adrenal? Porque a adrenal, além de cortisol e outros, é fundamental para a produção de uma série de hormônios importantes para o metabolismo fetal, para o crescimento fetal. Viu, Davi? Então, o adrenal tem uma função, exerce a função fundamental no crescimento e desenvolvimento fetal. Então, a adrenal é considerada um órgão nobre, tanto é que ela tem vasodilatação em um momento de diminuição do sangue para a criança. Então, ela vasodilata o sangue que vai para os vasos que vão para órgãos nobres e vasoconstringe os vasos que vão para órgãos não nobres. Então, ele prefere coração, cérebro e adrenal e tira um pouco do fluxo de sangue para outros órgãos. Pulmão, intestino, rim, pele, etc. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Ó. Patologias maternas, tá? Hipertensão, já falei para vocês. A SAF, síndrome do anticorpo antifosfolipídico, ok? É uma alteração adquirida onde a mãezinha tem uma predisposição à formação de trombos. Esses trombos, dentro da placenta, entope aquele espaço interviloso. Lembra lá? Se o sangue da mãe não nutre a placenta, o sangue fetal não vai conseguir ser oxigenado e nutrido. Consequentemente, o meu feto pode ter um óbito por hipóxia, falta de oxigênio. Por quê? Porque essa SAF, juntamente com outras colagenoses e trombofilias, podem causar trombos e entupir a placenta. Beleza? Vasculopatia diabética. Uma diabética crônica também pode ter vasculopatia. E toda vasculopatia inflama o endotélio, podendo causar, né, as mesmas tromboses. Tá? Hipovolemia. Se a minha mãezinha tem uma diminuição do sangue, tem uma desidratação severa, né, tem uma perda de sangue, anemia muito importante, pode levar também a oligodrominia, tá certo? Drogadição, muito comum, tá? Eu trabalho no Hospital César Caus e a nossa clientela, né, nossos pacientes que moram ali ao redor, na Lagoinha, naquela região, são bastante usuárias de drogas. E nós temos visto frequentemente crianças de baixo peso, restritas, oligodraminias e descolamentos prematuros de placenta, diretamente relacionado ao uso de drogas. É muito comum, tá bom? As patologias placentárias, tá? Qualquer doença que envolva a placenta pode levar a um descolamento placentário, uma insuficiência placentária. E aqui nós temos a síndrome da transfusão feto-fetal. Esta síndrome são dos gêmeos que acontece quando tem placenta única com duas bolsas. Imaginem vocês, uma placenta para um feto, às vezes já é problemático. Imaginem uma placenta única nutrindo a dois fetos. Isso gera uma série de alterações que podem levar um feto a receber menos sangue do que o outro e causar uma oligodramia, ok? Além das alterações, como eu falei para vocês, nós temos o ramo, ruptura antiparto das membranas ovulares, o pós-datismo, ou seja, quando essa criança ultrapassa as 40 semanas, a gente entende que a placenta começa a ficar muito velha e começa a diminuir a sua função, tá? E existem também as causas idiopáticas, ou seja, acontecem e a gente não sabe definir. Aconteceu, mas não tem nenhuma dessas alterações anteriores. Também é possível que aconteça. Como é que eu conduzo uma oligodramia? Tá? Nós temos a conduta individualizada, ou seja, eu dependo a minha conduta de qual é a causa da oligodramia. É uma causa para uma malformação? Não tem o que fazer. É uma causa de uma aminorrex prematura? Eu tenho que internar a paciente, vocês vão ter uma aula sobre isso, iniciar antibióticos e observar essa paciente. É uma causa de insuficiência placentária causada por uma SAF, por um lúpus, por uma pré-eclâmpsia. Eu vou ter que acompanhar com o Doppler essa paciente. É uma causa idiopática? Eu não tenho o que fazer. O prognóstico também está direcionado diretamente ao agente etiológico, tá? É uma infecção? É uma lesão, uma ruptura da placenta? É uma placenta que não está funcionando? Eu tenho que usar corticoides, tá? Os corticoides são importantes para que eu possa amadurecer o pulmão da criança e que esse pulmãozinho responda melhor, dependendo da adicional. Eu posso fazer uso de surfactante. O que é o surfactante? É uma substância que aumenta a tensão superficial, mantendo o meu alvéolo aberto,
tá? O alvéolo do pulmãozinho aberto da criança, e quando ela nascer, ela poder realizar as trocas gasosas do pulmão, ok? Depende muito se há sepse neonatal, ok? Lógico, uma criança prematura com infecção é muito pior do que uma criança só prematura, então todas as infecções podem levar a complicações severas e devem ser trabalhadas, ok? Eu tenho uma assistência pré-natal, ficou faltando um aqui, tá? Quanto melhor minha assistência pré-natal, a criança foi controlada a questão da anemia materna, foi administrado ácido fólico, foi visto infecções urinárias, tudo isso melhora o prognóstico, ok? E a necessidade de um cuidado especial neonatal ou ultrinatal. Então, quando uma criança tem tudo isso maximizado, com certeza o prognóstico se torna melhor, ok? Estamos terminando, tá? As causas de polidramnia. Desceu aqui porque eu mudei o computador e mudou um pouco aqui a formatação, tá? As polidramnias, 50% tem uma causa idiopática, ok? Ou seja, não se sabe a causa, certo? As causas maternas mais comuns da polidramnia, como já falei para vocês, é a diabetes, ok? A hiperglicemia, ao aumento do volume, a uma hiperinsulinemia, e esse aumento do volume de sangue de circulação pode levar uma polidramnia para uma hiperfiltração do glomerular fetal. Então, a diabetes, eu posso ter como a polidramnia como marcador de descompensação diabética. Quanto mais descompensada a diabetes, mais a tendência de ter uma polidramnia. Quanto menos descompensada, melhor a questão do líquido amniótico, ok? E temos as causas fetais que passam pelas malformações, as gestações múltiplas, a hidropsia fetal imune e não imune e as infecções congênitas, as TOSH. Vocês também terão aulas mais para frente para saber diagnosticar e como proceder em cada um desses casos, ok? E aí, como é que eu manejo? Da mesma forma como a anidramnia tem o seu manejo adequado, a polidramnia também. Também tem condutas individualizadas. Eu estou tratando uma mãe diabética. Eu tenho que controlar a diabetes, torná-la euglicêmica, para que o fluxo renal fetal diminua e, consequentemente, o líquido amniótico normalize. Então, numa paciente diabética, o principal controle é o controle da hiperglicemia. Quanto mais hiperglicêmica for a minha paciente, maior a chance de uma polidramnia. Quanto mais normoglicêmica, mais controlada é a polidramnia, ok? O Davi está perguntando aqui também, tanto faz DMG, diabetes gestacional, ou DM1 ou 2, desenvolvida antes da gestação, ou qualquer DM pode causar polidramnia. Davi, qualquer diabetes, tá? O que importa é uma diabetes descompensada. Se a diabetes é descompensada, ela pode causar polidramnia. Lógico, geralmente, 80% das diabetes gestacionais, elas compensam somente com a dieta. Consequentemente, é mais difícil que você tenha uma polidramnia numa diabetes gestacional. Mas não é impossível. Se a sua paciente tem uma diabetes gestacional e ela não faz a dieta, não usa medicação, não controla, eu posso sim ter uma polidramnia de uma diabetes gestacional, ok? Mas qualquer diabetes pode causar polidramnia. Malformações, tá? Eu posso ter uma paciente que tenha uma malformação renal, onde aumente a produção, ou, está terminando, é o penúltimo slide aqui, ou uma malformação do mecanismo de absorção desse líquido amniótico. Como é que o líquido amniótico se equilibra? A criança deglute e urina. Deglute e urina. Então, se eu tiver uma alteração no sistema nervoso central, onde o reflexo da deglutição está diminuído ou suspenso, ela vai continuar urinando e vai aumentar o líquido amniótico, ok? Ou, se eu tiver, por exemplo, uma estenose de esôfago, ok? Uma malformação do esôfagozinho, a criança não consegue deglutir, não consegue engolir, então o líquido amniótico terá um aumento da produção e não terá um aumento da absorção. Então, consequentemente, se ela urina muito e deglute pouco, eu vou ter um aumento do líquido amniótico, ok? E as infecções congênitas, algumas delas, tá, podem evoluir com polidramnia. A sífilis, a tosse, podem apresentar uma polidramnia durante o curso da sua doença. Condutas específicas, tá? Quando eu tenho uma polidramnia muito intensa, eu posso fazer uma amniocentese. O que é isso? Colher um pouco do líquido amniótico para tentar descobrir qual é a causa. Como eu falei, às vezes são malformações. Pesquisei todo o restante, não tem nada. Eu posso fazer uma amniocentese para pesquisar alguma doença cromossômica do meu feto.
colho o material, mando para estudo citopatológico, né, citogenético, e avalio se existe uma cromossomopatia ou alguma outra doença que eu possa ter cunho genético, ou não. Posso também realizar uma amniodrenagem, tá? A amniodrenagem, ela é muito discutida, por quê? Porque eu não resolvo a causa, eu resolvo o sintoma. Consequentemente, se eu não resolvo a causa, eu posso drenar aquele líquido amniótico, melhorar ou trazer perto da normalidade, mas daqui a alguns dias, a causa não resolvida volta a causar polidramnia. Então, a amniodrenagem só realiza em casos extremos em que a paciente está com um intenso desconforto respiratório, ok? A Diana perguntou uma pergunta importante aqui, tá? A amniocentese pode desencadear ramo? Sim, tá? O que é uma amniocentese ou amniodrenagem? Eu pego uma agulha e transfixo barriga da mãe, útero, placenta, ok? Entenda a placenta como se fosse um balão. Então, pode ser que eu, perfurando essa placenta, ela pode vir a ter um ramo, ok? Isso não é uma obrigatoriedade. Eu posso fazer e não causar. Como a lesão é bem pontual, é mais fácil que ela cicatrize e volta ao normal, ok? Mas é possível sim, viu, Diana? Isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que muito bem fazer ou não uma amniodrenagem ou amniocentese para evitar suas próprias complicações. Estatisticamente, uma amniocentese tem 1% de chance de complicar. Complicar é amniorexia prematura, morte fetal, DPP e assim por diante. Tá bom? Nós podemos também usar os anti-inflamatórios não hormonais, tá? O principal utilizado é a indometacina, mas cataflam, voltaren, os diclofenac da vida, piroxicanes, podem também ajudar a diminuir o polidrâmico. Como? O anti-inflamatório não hormonal, ele pode fechar o ducto arterioso, consequentemente diminuindo a circulação de sangue que vai para o rim. Consequentemente, diminuindo a filtração glomerular, diminui-se a polidramnia. Mas temos que tomar muito cuidado, porque a indometacina, em usos prolongados, podem causar um fechamento importante do ducto arterioso e levar a repercussões fetais sérias. Então, no geral, eu não devo usar anti-inflamatórios não hormonais, principalmente no terceiro trimestre. Mas a gente acaba evitando durante toda a gravidez por conta dos riscos do fechamento do ducto arterioso, tá? As infecções congênitas, como já falei para vocês, a sífilis, as toxes podem causar polidramnia, e o prognóstico, de novo, a mesma coisa, está intimamente relacionada ao agente etiológico, ou seja, o que foi que causou? Tá? É uma diabetes? Eu compensei a diabetes? É uma malformação? Se for uma malformação, não tem o que fazer. Mas se for diabetes, eu vou controlar a glicose e tentar trazer essa paciente para euglicemia para evitar complicações, tá? E, consequentemente, o uso de surfactantes, corticoides, neuroproteção fetal, profilaxia de sepsis, que vão melhorar o prognóstico neonatal do meu feto, tá? Como na oligodramia, todos esses cuidados, eles vão, em sendo feitos na totalidade, melhoram em muito o prognóstico fetal. Gente, eu acho que eu tinha para falar mais ou menos isso aqui, tá certo? Nós falamos um pouco sobre a formação de forma bem rápida da placenta, do cordão umbilical, passamos o que é mais importante para as suas complicações patológicas, tá certo? Da placenta, do cordão umbilical e do líquido amniótico, que é importante, tá certo? Então eu espero que vocês possam perguntar, se quiserem, tá certo? E estamos à disposição para quaisquer dúvidas de vocês. Eu vou responder aqui, tem uma pergunta aqui do Davi, que perguntou, metformina é seguro na gravidez? Davi, segundo o último protocolo, sim, tá? Podemos usar os hipoglicemiantes orais na gravidez, principalmente metformina e a glibenclamida, certo? Então nós podemos usar, sim, é seguro, mas ainda é a segunda indicação. A primeira indicação de uso de tratamento da diabetes na gravidez ainda é a insulina, tá bom? Professor, deixa eu ver aqui, que fenômenos definem o trabalho de parto? Porque eu chamava de ruptura uterina de bolsa, já seria o início do trabalho de parto. Não, tá? Trabalho de parto são contrações rítmicas que levam à modificação do colo, tá? Isso é definição, segundo a OMS, mais moderna de trabalho de parto, certo? O trabalho de parto não é definido pela bolsa rota. A bolsa pode romper e a paciente não está em trabalho de parto.
Então, trabalho de parto é quando eu tenho contrações rítmicas que levam à modificação do colo. O que é a modificação do colo? O colo amolece, o colo centraliza, o colo apaga e o colo dilata. Ok? Isso é um trabalho de parto. Deixa eu ver aqui. No começo da aula, o senhor disse que a progesterona está menor do que 5, a dificuldade de manter a gravidez, certo? Como a progesterona pode agir como pró-gravidez e anticoncepcional ao mesmo tempo? Tá. É o seguinte, a progesterona, nessa fase proliferativa, ela mantém, tá certo? Ela mantém, ela estabiliza o endométrio, tá? Quando eu associo uma progesterona de uso prolongado, tá? Ele vai evitar que esse endométrio ele se mantenha. Não tem como o endométrio se manter ativo sem as enzimas por longo tempo, ok? Então, se o meu endométrio, com a ação da progesterona, ele estabiliza, certo? E não há a fertilização, ele toma todinho. Porque é importante que as reações, lembra daquela tecido basal que eu falei para vocês? A parte da placenta que sobe reação de uma série de hormônios produzidos pelo sincício trofoblasto. Esses hormônios são importantes para manter e estimular a manutenção desse endométrio proliferativo. Se isso não acontece, ele descama todinho. E aí, o uso da progesterona a longo prazo e contínuo vai levar a uma atrofia desse endométrio, tá? Lembrando que, por que o anticoncepcional ele é para causar a não gravidez? Porque os anticoncepcionais eles são cíclicos, tá? O ciclo de LH, ele é pulsátil. Se eu manter um ciclo contínuo de LH, de qualquer outro hormônio, você não vai ter a fertilização. Porque ele tem que ser ciclos que sobem e descem. Sobem e descem. Tá? Lembra que é a reação e contra-reação. Estímulo de feedback positivo e negativo. Então é importante que eles tenham esse feedback, cada um por si. Tá? Então a progesterona contínua sem o endométrio estar fertilizado leva à atrofia. Uma progesterona acima de 25 com o endométrio fertilizado mantém o endométrio estável, nutrindo o meu embrião. Ok? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a lista chamada já, né? Professor, desculpa. não, Diana, pode fazer a pergunta. Pronto, tem mais nenhuma pergunta aqui, pelo menos na... Oi, pode perguntar, minha querida? Por áudio. Sim, pois não. Certo, é porque teve uma parte que eu não peguei, que eu não entendi. Quando tá falando das patologias do cordão umbilical, aí falou da espiralação. Certo. Aí eu não entendi o que é espiralação. Tá. Espiralação. Você já viu, por exemplo, uma vela que sai a vela derretendo ao redor da vela? Imagina uma vela acesa. Não sai aquela vela escorrendo e forma aqueles negocinhos por fora da vela, aquelas gotinhas? É parecido, tá? Então, lembrem-se que o cordão umbilical ele é formado por tecido conjuntivo, a veia umbilical e duas artérias, certo? Por fora do cordão umbilical, protegendo ele todo, nós temos a geleia de Wharton, que recobre isso aí. Geralmente, a veia umbilical ela está mais centralizada e as artérias umbilicais elas vêm ao redor, serpenteando a veia umbilical. Entendeu? Isso é a espiralação, ok? Estatisticamente, estar mais espiralado ou menos espiralado pode levar a complicações. Os estudiosos usam o índice de espiralação, mas isso na prática não é muito utilizado, eu não vou cobrar de jeito nenhum de vocês, tá certo? Então é as artérias dando em volta da veia. Exatamente, exatamente. Tá? Quanto mais essa espiralação acontece, melhor. Lógico, tem um limite. Quando for exageradamente, isso tem aumento da chance de restrição do crescimento fetal. Quando é muito pequena a espiralação, o risco de morte fetal súbita. Tá bom? Professor Josivaldo, boa tarde. Eu vi que no início a Diana colocou meu nome para falar com o senhor para mandar a aula ou algo do tipo. Aí eu gostaria de saber se o senhor me passar seu e-mail para eu mandar o e-mail, então eu coloco o e-mail da turma. Pronto, eu vou te mandar aqui, ó, na resposta aqui no chat. No chat aqui, tá? Tá bom. Isso, outra pergunta da turma é que horas, acho que o senhor é o professor da segunda aula, né? Eles estão perguntando que horas o senhor gostaria de voltar, se 15h40 mesmo, antes, depois? Tá marcado para
5h30, 5h40. Bora botar 5h40? É melhor, né? Pronto. Tá bom. 15h40, né? Tá certo. 15h40, viu? Obrigado. Mais alguém, meus queridos? Eu tenho mais uma pergunta, professor. Pode ficar à vontade. Estamos aqui até às 7 da noite. Certo. É quando o senhor falou ainda dos problemas do cordão umbilical, sobre a inserção velamentosa eu entendi, mas a vasa prévia não. Tá. A vasa prévia é quando eu tenho um cordão umbilical que está passando na frente do polo cefálico. Tá? Então, eu tenho a largura enesinha dentro do útero, certo? Se eu fizer ultrassom, eu tenho a cabecinha do bebê e a saída do colo do útero, que é o orifício interno do colo. Se esse cordão passa na frente entre a cabecinha e o orifício interno do colo, eu chamo de vasa prévia. Certo? Deu para enxergar? Eu vou ver uma imagem, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu não coloquei a imagem aqui não, da próxima vez eu coloco, mas ele fica muito... isso não me preocupa com muito isso não, tá? Isso é importante, que a vasa prévia, não estou falando vasa prévia, o vaso fica previamente ao polo cefálico. Qual é o problema disso? A cabecinha pode apertar o cordão durante o trabalho de parto e o fluxo diminuir. Ou, quando essa cabecinha forçar a entrar no canal de parto, esse cordão pode não aguentar e romper. Então, a vasa prévia pode causar sangramentos intensos. Tá certo? Mas basicamente é isso, é quando o vaso está entre a cabecinha e o orifício interno do colo, que pode comprimir o cordão ou rompê-lo. Tá certo? Entendi. É tranquilo. Mais alguém, meus queridos? Pronto. Em não havendo mais perguntas, nós estamos à disposição, tá certo? Eu vou